Muito bem, então estamos na segunda aula e eu vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Ora, o primeiro assunto, como eu falei na última aula, é esse aqui, ó, tensões totais, poropressões e tensões efetivas. Esse assunto será abordado na aula de hoje. Ok? Então, vamos começar com tensões totais. Tensão total. Qual é o símbolo da tensão total? Sigma, certo? Sigma é o símbolo da tensão total. A tensão total ela é uma tensão que existe lá no campo, gerada por tudo que existe acima de um determinado nível. Então, o que eu tenho aqui no solo, compondo o solo? Eu tenho um esqueleto sólido, tenho água nos poros e, eventualmente, eu tenho água e ar nos poros. Então, a gente pode ter, olha só, essa figurinha acho que esclarece melhor. Eu posso ter uma situação de solo saturado, com a água preenchendo completamente os poros do solo, e posso ter uma situação de solo não saturado, com a água preenchendo parcialmente os poros do solo. Eventualmente, eu posso ter também um solo completamente seco, sem a presença da água. Mas, basicamente, você tem os sólidos aqui em contato, formando o esqueleto sólido, e nos poros do solo, você pode ter água e ar, ou simplesmente água, ou simplesmente ar. Tá certo? Então, basicamente, isso aqui é o solo, observando de perto. Então, o que seria a tensão total? Tensão é força dividido pela área. Então, observem essa equação aqui de baixo. Ó. Força dividido pela área. Se eu pegar um prisma de solo que está aqui, esse prisma é imaginário, tá certo? Na verdade, isso aqui não existe fisicamente. Estou imaginando um prisma de solo. E aqui, numa dada profundidade, tem um plano P com uma área igual a A. Então, a área A que está aqui. Então, qual seria a tensão total atuante nesse plano P? Seria o somatório dos pesos, tá? Esse prisma ele pode ser dividido aqui em 5 partes, com 5 pesos diferentes. Então, o somatório dos pesos dividido pela área. O peso de cada parte do prisma leva em consideração sólidos e água, ou seja, é um peso total. Entendido? Então, cada partezinha dessa, W1, W2, W3, W4 e W5, vocês têm diferentes solos e cada peso desse contempla a presença de sólidos e água. Entendido? Tá. Então, olha só. Para eu calcular a tensão aqui nesse plano P, eu tenho que somar todos os pesos e dividir pela área. Lá em geotécnica, vocês conheceram um índice físico chamado peso específico total. Estão lembrados? Gama T. Ó, gama T. Cada solo desse vai ter um peso específico total. Certo? Cada solo aqui, um peso específico total. E qual é a definição de peso específico total? Quem quer falar?
Se eu pegar, por exemplo, 1 litro de solo e disser que esse litro de solo aí tem 1,7 quilograma-força, qual vai ser o peso específico total desse solo? Solo úmido, com sólidos e água. Vai ser 1,7 quilograma-força por litro. 1,7 quilograma-força por decímetro cúbico. Ou 1,7 toneladas-força por metro cúbico. Ou, no sistema internacional, 17 quilonewtons por metro cúbico. Lembram da definição de peso específico total? Peso total dividido pelo volume total. Peso total dividido pelo volume total. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Tudo certo, professor. Tudo certo. Tudo bem, então? Então, se eu tenho todos esses pesos específicos aí, desses 5 solos, fica fácil calcular essas parcelinhas aqui, W1, W2, W3, W4 e W5. Não é? Basta pegar o peso específico e multiplicar pelo volume de cada partezinha do prisma que está aqui. Tá certo? Então, ó, o volume vezes o peso específico dá o peso. Então, cada partezinha tem um respectivo volume, cada partezinha tem um respectivo peso específico total. E vocês sabem da geometria básica que o volume de um prisma é a área vezes a altura. Então, a primeira partezinha que está aqui, ó, volume, área vezes a altura H1, que é a espessura da primeira camada. Multiplicando pelo peso específico total do solo 1, eu tenho W1. E por aí vai. O mesmo acontece para as outras partes. Agora vejam que a área aparece em todos os termos aqui. Portanto, ela pode ser colocada em evidência e cortada com a área do denominador, né? A gente pode cortar essa área e aí a tensão total atuante aqui embaixo, vai ser o quê? Espessura 1 vezes o peso específico total 1, mais espessura 2 vezes o peso específico total 2, e assim por diante. Ou seja, a tensão total é um somatório das espessuras vezes os respectivos pesos específicos totais. Então, se eu tiver as espessuras dos materiais que a sondagem me fornece e os pesos específicos totais, depois eu vou mostrar como é que é possível a obtenção desses pesos específicos totais, se eu tiver essas espessuras e os respectivos pesos específicos, eu calculo a tensão total nesse nível aqui onde está passando o plano P. Agora vejam que essa tensão total é independente da área, então eu não preciso definir um prisma de solo. A área aqui pode ser 1 metro quadrado, pode ser 1.000 metros quadrados, vai ser a mesma tensão atuante. Tá certo? Então, o que eu preciso definir? Eu preciso definir o seguinte: qual é a cota onde eu quero calcular a tensão total? Em que nível eu quero calcular a tensão total? Basta isso. Certo, gente? Ficou bem claro? Sim, professor. Maravilha. Então, com esse primeiro conceitozinho de tensão total, que é muito fácil, muito simples de ser calculado, nós vamos fazer o nosso primeiro exercício. Aqui, durante a minha disciplina, nós vamos fazer vários exercícios, tá, gente? E esses exercícios serão resolvidos
no Excel, como eu falei na aula de ontem. Beleza? Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó. Determine as tensões totais atuantes às cotas -2, -5, -8 e -12 mostradas abaixo. Então, aqui está a figurinha. Tem um perfil aqui, uma primeira camada de areia grossa, depois vem uma argila marinha muito mole, depois um silt arenoso pouco compacto. Está aqui. Aí, o que eu tenho de informações desses solos? Eu tenho peso específico total da areia grossa. Abaixo do nível d'água foi fornecida a umidade desse solo. Tá? Umidade. Esse W aqui é umidade, ou teor de umidade que vocês viram lá em geotécnica. Depois, para a argila marinha, aparece um novo termo aqui, ó, gama-sat. O que é esse peso específico saturado aqui, gama-sat? É fácil. Gama-sat é o peso específico total do solo saturado. Tá? Então, quando a gente tem aqui um solo abaixo do Na, o grau de saturação dele, a gente pode considerar 100%. Ou seja, a água preenche completamente os poros do solo. O volume de água é igual ao volume de vazios. Entendido? Então, solo saturado, a água preenche completamente os poros do solo, e o peso específico total é chamado de peso específico saturado. Definição de gama-sat é a mesma definição de gama-T. Entendido? Tudo bem? Sim, professor. Então, vamos pegar esse perfil. Eu vou parar de compartilhar isso que está aqui, tá certo? Nós vamos migrar para o Excel. Então, vocês já podem ir abrindo aí uma planilha Excel no computador de vocês. Beleza, gente. Estão vendo aí a planilha? Sim. Então, muito bem. Alguém aí não está habituado com Excel? Tem dificuldade? Acho que todo mundo conhece, professor. Todo mundo conhece, né? Muito bem. Deve conhecer até mais do que eu. Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa aqui, eu vou tirar essas linhas de grade, porque isso aqui eu vou considerar que é o meu quadro branco, o quadro da sala de aula. Então, eu não quero essas linhas de grade. Eu venho aqui em Layout, vou tirar as linhas de grade, está aqui o meu quadro branco. Tá? E o perfil que foi apresentado no exercício é esse que eu vou colar aqui, ó. Esse aqui é o nosso perfil. Eu quero as tensões totais na cota -2, -5, -8 e -12. Mas, veja que, para calcular a tensão total, eu preciso dos pesos específicos. Total ou peso específico saturado. Entendido? Então, como abaixo do Na, dentro da camada de areia grossa, eu tenho apenas a informação da umidade, né? Eu tenho que, de alguma maneira, descobrir qual é o peso específico saturado da areia grossa. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vai ser a obtenção do
peso específico saturado da areia grossa. Vai ser o nosso primeiro passo. Depois que a gente descobrir esse peso específico, aí sim podemos calcular todas as tensões totais. Entendido, gente? Sim. Qual a equação que eu vou usar para calcular o peso específico saturado? É uma relação matemática entre índices físicos. Vocês aprenderam isso em geotécnica no período passado. Eu vou colocar essa relação aqui para que vocês vejam o que é necessário, quais são as informações necessárias para o cálculo desse peso específico saturado. Então, está aqui ó, a equação. Vou ampliar um pouquinho. O que vocês estão vendo aqui? Ó? O que é o gama S? Alguém arrisca aí? O que é o gama S? Peso específico dos sólidos. Dos sólidos. Peso específico dos sólidos, que por definição é peso de sólidos dividido por volume de sólidos. Ele varia de acordo com os minerais existentes ali no solo. Então, por exemplo, você tem uma areia aí, ela é composta basicamente de quartzo. Tá? Então, vai ter um gama S. Se você tiver uma argila orgânica, vai ter um outro gama S, porque vai ter argila mineral ali e matéria orgânica. Se você tiver uma areia micácea, vai ter mica e vai ter quartzo no solo. Então, vai ter um outro gama S. Mas assim, olha, de uma forma geral, o peso específico dos sólidos, ele varia tipicamente entre 26 e 27 quilonewtons por metro cúbico. Tá? Para alguns solos, pode ser abaixo de 26, às vezes bem abaixo, por exemplo, em virtude da presença de matéria orgânica, você vai ter um gama S baixo, ou o gama S pode ser acima de 27 quilonewtons por metro cúbico, por exemplo, quando você tem ali algum mineral ferromagnesiano no solo, que é o mineral mais pesado. Então, a mica, tá? Molivina, monazita, ilmenita, são minerais mais pesados. Mas a faixa típica fica entre 26 e 27 quilonewtons por metro cúbico. Se a faixa típica fica entre 26 e 27, vamos arbitrar um valor intermediário aí. Então, sempre que nós não tivermos a informação do peso específico dos sólidos, gama S, nós vamos arbitrar gama S igual a 26,5 quilonewtons por metro cúbico. Tudo bem? Aí você vai falar assim, professor, e como que é obtido esse gama S na prática? Se eu tiver que fazer um ensaio, como é que é o ensaio? Lá no laboratório de mecânica dos solos, você vai fazer um ensaio chamado ensaio do piquenômetro. Piquenômetro é um frasco de vidro, tá certo? Onde você vai fazer um ensaio específico para a obtenção do gama S, peso específico do sólido. Agora, a gente não tem essa informação aí no exercício, então nós vamos arbitrar 26,5, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó,
Eu vou abrir aqui algumas células, aqui vou marcar com linhas de grade, tá? Vou ampliar um pouquinho aqui, vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Então, o primeiro que está aqui, a gente está matando, que é o gama S. Então, eu vou escrever aqui, ó, gama S em quilonewton por metro cúbico. Esse G aqui, como é uma letrinha grega, o gama, eu vou mudar a fonte dele, eu vou colocar a fonte symbol. Ele vai virar gama. Tá? Gama S. Centralizar para ficar mais bonitinho. Então, esse cara aqui vai ser 26,5. Tudo bem? Outro personagem que entra aqui no nosso cálculo é o peso específico da água. Estão vendo aqui, ó? Então, eu vou arrastar isso aqui para baixo. Vou mudar esse S por W. Tá? Quanto que é o peso específico da água? Quanto que pesa 1 litro d'água? 1 quilo? Você colocou no chat, professor, colocou 1. 1 quilograma força por decímetro cúbico. 1 tonelada força por metro cúbico. Mas eu quero em quilonewtons por metro cúbico. Então, são 10 quilonewtons por metro cúbico. Tá? 10. Isso aqui é fácil, né? Ele varia pouco o peso específico da água. Varia com a temperatura, mas varia pouquinho. Então, tranquilo você colocar 10 quilonewtons por metro cúbico que está aí. Tá bom? Então, 10 é um chute certeiro. Só um momentinho. Dá uma travadinha aqui. Beleza, gente? Então, a gente já tem o gama S e o peso específico da água. Esse E que está aqui, quem é? Índice de vazios? Índice de vazios. Muito bem. Então, a gente tem que calcular esse índice de vazios. Vamos usar uma outra relação entre índices físicos para calcular o índice de vazios. Veja só o seguinte, o índice de vazios, ele não é obtido em laboratório. Ele sempre é calculado a partir de outros índices físicos. Aí, o que aparece aqui para mim, para cálculo do índice de vazios? A densidade real dos grãos, GS, o teor de umidade e o grau de saturação, S, que está aqui. Tá certo? Então, eu vou precisar da umidade. Qual é a umidade que foi apresentada aqui no perfil? Ó? 20%. Então, vou colocar aqui, ó, ponto 2. Vou precisar do grau de saturação. Qual é o grau de saturação abaixo do nível d'água? É 1. 1. Né? Exatamente. O que é o grau de saturação? É a relação entre o volume de água e o volume de vazios. Se o volume de água é igual ao volume de vazios, S é igual a 1.
E a densidade real dos grãos, GS. O que é o GS? Olha só, lembrando lá de geotécnica, que GS, densidade real dos grãos, é o gama S, peso específico dos sólidos, dividido pelo peso específico da água, tá? Então, a gente arbitrou aqui gama S igual a 26,5, arbitramos o gama da água igual a 10, então a gente tem um GS igual a 2,65. Ok? Eu vou escrever aqui, então, algumas coisas só para vocês lembrarem. Então, vamos fazer aqui uma recordação, uma pequena recordação de geotécnica. Gama S, peso específico dos sólidos, tá? É igual ao quê? Peso de sólidos dividido pelo volume de sólidos, não é isso? Gama W, peso específico da água, é igual peso de água dividido pelo volume de água. Teor de umidade, W, umidade, pode chamar de umidade, igual peso de água dividido pelo peso de sólidos. A umidade, ela é muito fácil de ser obtida no laboratório. Você faz isso com um ensaio chamado ensaio da estufa, método da estufa. Como que é esse método? Por exemplo, chega uma amostra de solo lá no laboratório, numa sacolinha fechada, retirada de uma sondagem. Então, essa amostra está com sua umidade preservada, sacolinha fechadinha. O que o laboratorista faz? Ele pega, abre a sacolinha, coloca o solo numa cápsula. A cápsula é tipo uma forminha de empada, tá? Uma forminha de empada. Coloca o solo naquela forminha de empada e vai e coloca sobre a balança e vê qual é a massa total daquele conjunto, né? Depois, pega esse conjunto, solo úmido mais cápsula, coloca dentro de uma estufa a 105 graus Celsius durante 24 horas. Ou seja, no dia seguinte ele vai chegar, vai abrir a estufa, vai tirar esse conjunto, vai deixar esfriar um pouquinho dentro de um dessecador, tá? Para que o solo permaneça seco, tem que esfriar um pouquinho, né? Para depois levar para a balança. Aí você tem a massa de sólidos mais a massa da cápsula. Por diferença de massas, você sabe a massa de água que evaporou, né? E se você pegar a massa do conjunto de solo seco mais cápsula menos a massa da cápsula, você tem a massa de sólidos. Com essas massas, dividindo a massa de água pela massa de sólidos, você tem a umidade, que é a mesma coisa que peso de água dividido pelo peso de sólidos. Tá? Então, pelo método da estufa, vou colocar aqui, ó, vocês vão ver lá em laboratório isso. O método da estufa, você chega na umidade de maneira, vamos dizer assim, rápida, né? E é um ensaio barato. Então, muitas vezes eu vou mostrar a umidade aqui como disponível, porque muitas vezes na prática da engenharia é o que a gente tem de disponível a umidade. Tá? O gama S, lembrando, ele é obtido no laboratório pelo método do picnômetro. Picnômetro.
Neste caso particular, ele foi arbitrado. Então, vou colocar aqui. Neste caso, foi arbitrado. S é o quê? O grau de saturação, né? Grau de saturação é igual ao volume de água dividido pelo volume de vazios. Também foi arbitrado igual a 1, porque o solo que a gente está analisando é a areia que está aqui abaixo do nível d'água. Tá? A umidade foi obtida, foi apresentada, tá? E o GS é a densidade real dos grãos. Densidade real dos grãos. É a relação entre γS dividido pelo gama da água. Tudo bem até aí, gente? Tudo Estão ok. lembrando aqui dessas relações? Estão lembrando? Então, aqui, olha só, belezinha. A gente agora tem condições de calcular o índice de vazios, ó. Índice de vazios. É igual 2,65, esse que está aqui, ó, multiplicado pela umidade, 0,2. Não vou nem dividir pelo grau de saturação, que eu sei que é 1, então tá aqui, ó, 0,53 é o índice de vazios. Definição: volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Uma areia, quanto mais compacta ela for, menor é o índice de vazios. Entendido? Então, se você pega uma areia, por exemplo, uma areia fofa, e passa compactando ela, compacta essa areia, o índice de vazios, o que acontece com ele? Diminui. É a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos. Então, a gente já tem aqui o índice de vazios calculado. E temos, então, todas as informações para chegar no peso específico saturado. Então, aqui, ó, vou malandramente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu vou escrever gama sat. Essa célula aqui ficou além, vou excluir, pronto. Gama sat. Então, vamos lá, escrever a equação que está aqui, igual gama S, 26,5, mais índice de vazios, vezes peso específico da água, fecha parênteses, dividido por 1 mais o índice de vazios. Certinho? Então, a gente tem o peso específico saturado desse solo. Vamos arredondar aqui para duas casas, 20,78. Esse é o nosso quê? Peso específico saturado. Que é igual ao quê? Peso total dividido por volume total.
Eu vou apagar essas equações, elas já foram úteis, tá? Vou desaparecer com elas daqui. Vou aproximar o nosso perfil, diminuir um pouquinho, que agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte é o quê? Cálculo das tensões totais. E foi justamente o que o exercício pediu. Aí, gente, para organizar os nossos cálculos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, com as cotas e as respectivas tensões totais. A gente vai calcular na cota menos 2, menos 5, menos 8 e menos 12. Então, vou colocar aqui umas linhas de grade. Aqui, cota em metros, menos 2, menos 5, menos 8, menos 12. Tensão total, sigma, em quilonewtons por metro cúbico, metro quadrado, né? Quilonewton por metro quadrado. O quilonewton por metro quadrado a gente vai chamar carinhosamente de kPa, kilopascals. Tá? Então, o que é o kPa? O kPa é a unidade de tensão, força dividido pela área. Então, é quilonewton por metro quadrado, a mesma coisa. Sigma é a tensão total. Então, vamos trocar aqui a fonte. Quilopascal, quilonewton por metro quadrado, a mesma coisa. Então, agora basta fazer o quê? Ó? Como que eu calculo a tensão total na cota menos 2, que está justamente aqui, ó, onde o nível da água passa? Vai ser igual a quem? Lembram lá da equação? É o peso específico total vezes a espessura. Então, vai ser igual a 18 vezes 2 metros. Então, lá na cota menos 2, a tensão total é 36 kPa. Tensão total. Na cota menos 5, eu tenho que acumular, né? A tensão total ela vai se acumulando. Então, é o que eu tinha até a cota menos 2, o 36, mais a contribuição da areia grossa saturada, que está no intervalo aqui, ó, de 3 metros, entre a cota menos 2 e menos 5. Então, mais 3 vezes 20,78, que foi o gama-sat calculado no primeiro passo que está aqui. Tá? Cota menos 8. Acumulo. É igual ao que eu tinha na cota menos 5, mais
o efeito da argila marinha muito mole e preta, que tem 3 metros de espessura, com um peso específico de 15. Então, mais 3 vezes 15. E lá, na rocha San, sobre o granito, qual é a tensão que atua em virtude de todo esse pacote sedimentar que está aqui e desse silt arenoso que deve ser solo residual? Então, o que vai atuar sobre essa rocha San? Vai ser o que eu tinha até a cota menos 8, mais a contribuição do silt arenoso para a tensão total. O silt arenoso tem 4 metros de espessura, então mais 4 vezes 17. É o peso específico saturado desse silt arenoso. Tudo bem? Tudo já, professor. É bem simples, não, o cálculo da tensão total. É fácil. Eu vou chamar essa planilha 1 aqui de exercício 1, tá? É X1. Depois nós vamos criar outras aqui, dentro desse mesmo arquivo, para fazer outros exercícios. Alguma dúvida até aí? Beleza. Vamos salvar isso aqui, a princípio, né? Vamos deixar salvo logo. Vou colocar na pasta de vocês, a pasta de solos 1. Vamos chamar isso aqui de exercício do dia 4/11/2021. Beleza, agora nós vamos voltar ao PowerPoint para continuar com a matéria. Então tá aqui, o exercício foi resolvido, né? Essa primeira tensão que nós aprendemos a calcular, ela é em função de tudo que tem acima de um determinado nível, e por isso é chamada de tensão total. Agora eu quero separar só a pressão de água. Eu quero saber qual é a pressão de água que existe em uma determinada profundidade, essa pressão de água abaixo do NA. A princípio, vamos fazer assim, só abaixo do nível da água. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a pressão de água acima do NA. Tá? Mas vamos começar numa situação mais simples, abaixo do NA. Então, se eu chegar aqui ó, no solo e instalar um piezômetro, aqui ó, um tubo cilíndrico, aqui na ponta desse tubo, vamos dizer assim, tem uma tela, onde não é possível a penetração de sólidos. Um tubo com a ponta aqui com uma tela. Então, o que vai acontecer? A água vai penetrar nesse tubo e vai subir e vai se igualar ao nível d'água freático do terreno. Tá? Então, é isso que acontece. Basicamente, pelo princípio dos vasos comunicantes, esse nível d'água dentro do piezômetro tem que se igualar ao nível d'água do terreno. Concorda comigo? Tá. Então, eu quero saber qual é a pressão de água atuante aqui, ó, nesse nível aqui do piezômetro. Qual é a pressão de água? Vamos considerar que esse cilindro que está aqui tem uma área da seção transversal igual a área A.
pressão de água, a gente vai chamar de poropressão. Em alguns livros vocês vão encontrar como pressão neutra. Então, poropressão ou pressão neutra, o símbolo correspondente é esse símbolo aqui, U, tá? U é a poropressão. Beleza. A poropressão, ou pressão de água, ela vai ter a mesma definição da tensão total que nós vimos ali atrás, só que ela vai usar só a água no cálculo dela. Vai ser a poropressão, pressão de água, vai ser a força de água, ou seja, o peso da coluna d'água, dividido pela área. O peso dessa coluna d'água, a gente consegue calcular facilmente pegando o volume de água que está aqui e multiplicando pelo peso específico da água. Não é isso? Ó, gama da água é peso de água dividido por volume de água. Então, peso de água é o volume de água vezes o gama da água. Então, está aqui, ó, peso da coluna d'água, o volume da água, vezes o peso específico da água, dividido pela área, eu tenho a poropressão. Agora, qual é o volume de água que está aqui? É justamente área vezes altura, tá? Área vezes altura, que é Z. Então, área vezes Z é o volume de água. A área aparece no numerador e no denominador, então ela pode ser cortada. Ora, a poropressão é facilmente calculada, Z vezes o peso específico da água. Então, se eu tenho essa altura de coluna d'água que está aqui, tá? Eu tenho Z, multiplico pelo peso específico da água, eu sei qual é a pressão de água em uma dada profundidade, não preciso estabelecer uma área. Essa é a pressão de água existente nos poros do solo, por isso chamada poropressão. Entendido, gente? Então, olha só, nós aprendemos a calcular a tensão total, que é gerada por tudo. Aprendemos a calcular a pressão que é gerada apenas pela água, que é a poropressão. Qual é o próximo passo nessa sequência lógica? É calcular a tensão gerada pelo esqueleto sólido. Não é isso? Então, ó, calculamos a tensão total, a poropressão, e agora vamos calcular a tensão gerada pelo esqueleto sólido, que a gente vai chamar de tensão efetiva, que é um princípio básico da mecânica dos solos e fundamental. Daqui a pouco vocês vão entender a importância desse conceito, tá? Mas vamos lá. Então, vamos aqui, ó, tensão efetiva. Vai ser conhecida como sigma linha, tá? Então, ela vai se diferenciar da tensão total com esse linha que está aqui, ó. Sigma linha, tensão efetiva. Vamos analisar aqui, inicialmente, a tensão efetiva no solo saturado, que é esse solo que está aqui nessa profundidade Z. Então, mais uma vez, aqui eu tenho um prisma imaginário de solo, tá? Mais uma vez, estou brincando aqui com esse prisma, e vamos ver o que acontece na profundidade Z. Pegando uma área de um plano que está aqui, uma área A. Tá certo? E aí a gente vai fazer um zoom na situação que está aqui e vai notar que existe, atuante nesse plano de área A carga exercida pelos sólidos. Então, os sólidos aqui em contato, vai existir um esforço entre eles, que a gente vai chamar de N'. Nos poros do solo, está aqui a nossa bendita poropressão U. Né?
Estão vendo aqui? Estão conseguindo enxergar aqui nos poros do solo? U. Então, gente, a tensão total, como ela é gerada por tudo, ela vai ser o somatório desses N' que está aqui, ó, se eu somar todos os N' atuantes nesse plano, mais a força exercida pela água, que basta pegar a poropressão e multiplicar pela área da água existente aqui, ó, tá? Que é a área do poro, né? Tendo em vista que o poro está preenchido completamente com água. Essas duas parcelas divididas pela área do contínuo vão formar a tensão total. Tá certo? Agora, o somatório de N' dividido pela área, eu vou chamar de σ'I, que é o quê? A tensão gerada pelo esqueleto sólido em um plano de área A contínua. É o σ'I. E essa outra parcela está quietinha aqui por enquanto. Tá? Vamos ficar quietinha por enquanto aqui. É do mesmo jeito. Manipulando essa equação, eu tenho o seguinte, que a tensão σ'I exercida pelo esqueleto sólido fica igual a tensão total menos poropressão vezes área de água dividido pela área do contínuo. Agora vamos ver o seguinte, olha só, prestem atenção. Se eu disser para vocês que a área dos contatos aqui ela é muito pequenininha, ela é desprezível, ela é 1% a 3% da área do contínuo, eu digo o seguinte, que essa área de água é aproximadamente igual à área do contínuo. Então, eu posso cortar essa área de água com a área total. Entenderam? Desprezando a área dos contatos. Ora, com isso, eu fico que σ'I é igual à tensão total menos a poropressão. Σ'I é igual à tensão total menos poropressão. Então, essa tensão efetiva aqui, para ser calculada, eu tenho que dar os dois primeiros passos que vocês viram hoje. Tenho que calcular a tensão total, calculo a poropressão, faço a subtração, eu tenho a tensão efetiva. Tá certo? Que é a tensão exercida pelo esqueleto sólido na área do contínuo. Vocês entenderam isso, gente? Agora, vejam bem, eu vou parar aqui o compartilhamento um instantinho, para que eu fique maior na tela para vocês. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa tensão efetiva. Veja só, pensa o seguinte, que a minha mão direita que está aqui e a minha mão esquerda são sólidos do solo, tá? São sólidos do solo. Se eu mudar a tensão entre a minha mão direita e a minha mão esquerda, que está aqui, aumentar, o que vai acontecer? Um deslocamento das partículas para os poros. Se as partículas se deslocam para os poros, o que o solo vai sofrer? Deformação. O solo vai sofrer recalque. Tá? Então, eu posso dizer, sem dúvida, que se eu variar a tensão entre sólidos, eu tenho recalque. Eu tenho deformação. Agora, a tensão efetiva que nós aprendemos, nós vimos a equação nesse instante, tensão efetiva igual a tensão total menos poropressão, ela não é a tensão entre sólidos, tá? Não é. Mas ela representa. Por quê? Porque se eu fizer um cálculo de tensão efetiva inicial, e por algum motivo essa tensão efetiva σ'I mudar, vai existir mudança de tensão entre sólidos. E o solo vai se deformar.
Vocês entenderam? Então, ó, a tensão efetiva não é a tensão entre sólidos, mas ela vai representá-la. Se houver em algum cálculo, tá? Em alguma previsão minha aí de cálculo, uma variação de tensão efetiva, haverá variação de tensão entre grãos e o solo vai sofrer deformação, porque as partículas vão migrar, a tendência de se deslocar para os polos. Vocês entenderam isso? A importância da tensão efetiva? Então, ela vai ser muito importante em análises de deformações. Professor, você pode repetir? Posso. A tensão efetiva definida agora há pouco, igual a tensão total menos poro-pressão, é a tensão que o esqueleto sólido gera na área do contínuo. Ou seja, não é a tensão entre partículas, tá certo? Mas, se houver alguma variação de tensão entre partículas, você pode ter certeza que está existindo variação da tensão efetiva sigma'. Ou seja, se eu fizer um cálculo, por exemplo, calculei a tensão efetiva, ela está igual a 80 kPa, e por algum motivo, tá? Por alguma solicitação, ela aumentar para 100 kPa, com certeza está acontecendo uma variação de tensão entre grãos e o solo está se deformando. Entendeu, Giedre? Acho que sim, professor. E aí o esqueleto sólido seria o sólido dentro do prisma. Todo sólido contido dentro do prisma, é isso? Ó, aquele prisma é imaginário, na verdade, tá? É só para a gente visualizar melhor. Mas o esqueleto sólido, ele está ali acima do nível que nós estamos calculando, né? Acima do nível onde estamos calculando, e ele está ali, no caso, com os poros preenchidos com água. Ok, obrigada. Outra coisa, mais tarde, um outro assunto que nós vamos ver vai ser resistência ao cisalhamento. O que é resistência ao cisalhamento? É basicamente resistência ao corte. Resistência que o solo vai apresentar como disponível. E então, se você tiver, por exemplo, uma tensão cisalhante atuante no solo, imagina, uma tensão cisalhante atuante aqui, uma tensão querendo deslocar a minha mão direita em relação à minha mão esquerda. Alguém está querendo empurrar uma mão em relação à outra. Isso é um esforço cisalhante. Então, quanto maior for a tensão entre as minhas duas mãos aqui, mais fica difícil de alguém chegar e deslocar uma mão em relação à outra. Tá certo? Quanto maior o esforço que eu fizer aqui, mais difícil. Se eu afrouxar, fica mais fácil. Então, veja que essa tensão entre grãos influencia a resistência ao cisalhamento, a resistência ao corte. Que essa tensão entre grãos é representada pela tensão efetiva. Então, quanto maior for a tensão efetiva, maior será a resistência ao cisalhamento, que nós vamos ver no futuro. Então, a tensão efetiva, ela é importante sobre esses aspectos que está aí. Ela vai ser utilizada em análises de deformações e em várias análises de estabilidade, que envolvem o uso da resistência ao cisalhamento. Tá claro, gente? Para mim, sim. Professor, só mais uma pergunta. Você comentou que se teve o aumento da tensão efetiva, então teve a deformação do solo, isso, né? Aí a deformação do solo, sendo que os grãos acabam ocupando os poros. Eles se deslocam para os poros, tá? Mas veja que sempre vai existir índice de vazios, sempre existir o volume de vazios. Só que o volume maior, né? O volume de vazios vai diminuir com esse movimento das partículas para os poros.
Então, é justamente isso, tá? Deformação com a variação da tensão efetiva vai acontecer com as partículas se deslocando para os poros, diminuindo o volume de vazios. Entendeu, Giedre? Entendi sim, obrigada, professor. Entenderam? Tá? Tá, vamos continuar com a matéria, então. Ora, visto esse conceito que está aqui, ó, marcado em azul, bem grande, foi muito importante para a mecânica dos solos, nós vamos fazer um exercício. Mas antes eu quero dizer o seguinte: quem escreveu essa equação e apresentou em 1936 foi um cara chamado Terzaghi. Esse Terzaghi é considerado o pai da mecânica dos solos. Tá certo? E essa tensão efetiva com essa equaçãozinha aí é um pontapé fundamental para a mecânica dos solos, para o entendimento da mecânica dos solos. Então, guardem esse nome, Terzaghi. Nunca esqueçam, porque esse foi o maior da mecânica dos solos, o pai da mecânica dos solos. Engenheiro do século XX. Então, como de praxe, vamos fazer um exercício aqui, tá? E agora, nesse exercício, nós vamos calcular tensão total, poropressão e tensão efetiva na cota menos 12,5. Onde que está essa cota? No meio aqui dessa camada de argila arenosa mole, tá vendo? Então, eu tenho aqui camada de areia média grossa, pouco compacta amarela, sobre argila arenosa mole cinza. Depois eu tenho a rocha sã. Beleza? Então, agora, vamos calcular tensão total, poropressão e tensão efetiva. Vamos migrar para o Excel novamente. Criar outra planilha aqui, uma nova planilha, e vamos chamar de exercício 2. Tirar as linhas de grade. Vamos colocar aqui perfil. Nesse caso aqui está bem simples, eu já tenho os pesos específicos todos, tá vendo? Eu não vou precisar de trabalhar com índices físicos para chegar no peso específico. Então está bem mais tranquilo. Eu quero calcular apenas na cota menos 12,5, né, no meio da camada de argila arenosa. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Primeiro, vamos calcular a tensão total. Depois, a poropressão e, na sequência, a tensão efetiva. Então, eu vou selecionar aqui algumas células, colocar linhas de grade. Vou colocar aqui assim, ó, tensão total em kPa. Colocar aqui a poropressão em kPa e a nossa tensão efetiva em kPa.
Então, fala para mim, qual é a tensão total na cota menos 12,5? Igual. Vamos lá. Dezoito vezes 1,5. 18 vezes 1,5. Mais. Mais 19 vezes 8,5. 19 vezes 8,5. E 15 vezes 2,5. 15 vezes 2,5. Perfeito. Tá? É só pegar, então, as espessuras e os pesos específicos e fazer o somatório. Aí. É a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, a poropressão. Se eu chegasse aqui com um tubo, com um piezômetro, e instalasse no solo, com a ponta chegando no meio da camada de argila mole, a água subiria até o nível d'água. Então, qual é essa distância aqui, do nível d'água até o meio da camada de argila arenosa? Está aqui, ó, cota menos 12,5. Aqui é cota menos 1,5. Então, eu tenho aqui o quê? 11 metros de distância, não é isso, gente? Então, eu tenho 11 metros de coluna d'água. Então, a poropressão é o quê? 11 vezes o peso específico da água. Vamos fazer aqui, ó, igual a 11 vezes o peso específico da água, que é quanto? 10 quilonewtons por metro cúbico. Então, dá 110 kPa. Professor, licença. Sim. O Thomas fez uma pergunta sobre a tensão total e eu também fiquei em dúvida. Lá, quando o senhor estava calculando, no final vocês consideraram 2,5. É para considerar só a metade? É, porque o exercício pede. Ele está pedindo, ele tá pedindo a análise na metade da camada, no meio da camada. Entendi. Tá Tá já, certo? então. É Obrigada. uma solicitação do exercício. Poderia pedir em qualquer cota. Tá? Ok. Então, a tensão efetiva, olha só, eu tenho a tensão total, poropressão, basta pegar a tensão total, subtrair da poropressão, tem a tensão efetiva. Bom. Beleza? Agora, gente, olha só. Vou passar um bizu para vocês. Bizu é um termo bem antigo, acho que hoje em dia é macete. O macete também é antigo, não sei como que você fala hoje em dia. Mas, olha só, nós poderíamos calcular a tensão efetiva diretamente aqui, nesse caso hidrostático, de água parada. A água está parada aqui, não está em movimento. Então, ó, no caso hidrostático, é esse que está aqui, que a água está parada no solo, a tensão efetiva pode ser calculada com base nos pesos específicos submersos. No caso hidrostático, a tensão efetiva pode ser calculada com base nos pesos específicos submersos. O que é o peso específico submerso? A gente chama de gama sub. É igual ao gama sat menos o gama da água. Tá, gente?
peso específico submerso. De maneira direta. Então, eu não precisaria de fazer esses dois passos aqui, ó, cálculo da tensão total, da poropressão, para chegar na tensão. Eu poderia calcular a tensão efetiva diretamente usando os pesos específicos submersos. Tá? Como que seria isso? Ó, vou fazer aqui, tá, gente? Olha só. Seria ó, igual, acima do nível d'água, o solo não está submerso. Então, eu uso o peso específico total dele, ó, 18 vezes 1,5. Mas, agora, nesse intervalo aqui, ó, de 8,5 metros, o solo já está submerso. E o gama sub é quanto? 19 menos 10, que dá igual a 9. Tá certo? Então, mais, ó, 9, que é o peso específico submerso, vezes 8,5. Mais, chegando até o meio da camada de argila mole, que também está submersa. Gama sat menos o gama da água, 15 menos 10, dá igual a 5. Então, é mais 2,5 vezes 5, até chegar no meio da camada de argila mole. O resultado dá a mesma coisa. Está vendo aqui, ó? Dá a mesma coisa. É um cálculo direto. Vamos parar aqui o Excel. Vamos voltar ao PowerPoint. E agora, ó, esse exercício eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Então, agora, vocês vão usar esses conceitos que a gente viu, tá? E aí, vão colocar a mão na massa. Olha só, calcule as tensões totais, poropressões e tensões efetivas, as cotas -2, -10 e -20 mostradas nesse perfil que está aqui. Isso aqui não precisa se preocupar por enquanto, isso aqui é um resultado de sondagem, SPT, tá? Não precisa, vocês não vão precisar dessas informações que estão aqui. Quais as informações que vocês vão usar? As umidades que estão acima do NA e abaixo do NA para a areia média, e a umidade de 80% da argila mole é muito mole. Então, o primeiro passo desse exercício vai ser o quê? Descobrir os pesos específicos. No caso da areia, você tem um gama sat e tem um gama T. E no caso da argila mole, tem um gama sat. Ok, gente? Aí eu vou passar o pulo do gato para vocês resolverem isso, senão vocês vão ter dificuldade. Comecem fazendo o da areia média, medianamente compacta, que está aqui, ó. Vocês vão calcular o gama sat, que na verdade é exatamente aquele cálculo que nós fizemos para o exercício 1, porque a umidade é a mesma, também é 20%. Então, esse cálculo já está até prontinho. Esse gama sat você já tem. Agora, vejam, o pulo do gato é o seguinte. Como essa areia
ela é medianamente compacta acima e abaixo do NA, ou seja, a compacidade dela não varia, vocês vão usar o índice de vazios calculado abaixo do NA, que é quanto? Vocês calcularam lá, 0,53. E vão usar esse índice de vazios para calcular o peso específico total. Aí vocês podem usar essa equaçãozinha que está aqui do lado, tá certo? Essa relação entre índices físicos, e aí vocês vão chegar no gama T. E na camada de argila mole é muito mole, a gama SAT é molezinha, tá bom? Então eu vou dar aí 10 minutos para vocês calcularem esses pesos específicos e as tensões totais, poropressões e tensões efetivas, tá bom? Então, 9h30, eu voltarei para corrigir o exercício.
Muito bem, gente. Conseguiram resolver? Professor, eu fiquei um pouco perdida naquele macete que o senhor ensinou no exercício anterior. Você poderia explicar ele rapidinho para mim, por favor? Você se refere ao peso específico submerso? Não, é isso, que você calculou a tensão efetiva direto. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse exercício que eu apresentei aí, esse último que vocês fizeram. Depois eu faço usando o cálculo direto, tá bom? Tá joia, obrigada. Usando o peso específico submerso. Ok. Então, eu vou colocar a questão aqui no Excel. Excel. E eu vou chamar aqui de exercício 3. Exercício 3. Vou tirar aqui as linhas de grade. Vou pegar o perfil. Vou colocar aqui. Aqui o perfil. O que eu falei para vocês? O mais fácil aqui é começar com o cálculo do gama-sat da areia medianamente compacta. Então, vamos aproveitar que no exercício 1 nós já fizemos isso. Ó. Vou pegar isso aqui tudo, ó, no exercício 1, vou dar um Ctrl+C, e vou colar aqui, ó, pronto. Tá? Aqui essa areia agora, peso específico saturado, essa areia é uma areia média. Então, vou colocar aqui areia média. Tá? Como a umidade é a mesma, esse cálculo aqui já está pronto. Agora, o segundo passo, eu posso fazer a obtenção do peso específico total da areia média, que é aquele acima do NA, tá certo? Acima do NA, eu quero saber acima do NA qual é o gama-T. Gama-sat eu já sei, tá? Muito bem. Então, o que eu vou aproveitar aqui das informações que eu já tenho? Vamos ver o que é necessário. Aí eu passei uma equaçãozinha para vocês. Pulo do gato. Essa equação que está aqui, ó. O γS eu já tenho, né, que foi arbitrado 26,5 para esse solo, o mesmo solo. A umidade acima do NA é 9,7%. O índice de vazios, como é uma areia com a mesma compacidade, com a mesma densidade, abaixo do NA e acima do NA, eu vou usar o mesmo índice de vazios calculado aqui, ó, 0,53. Já está calculado. Tudo bem? Então, ó, a única coisa que vai variar vai ser a umidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 células já vai resolver aqui o meu problema. Eu vou entrar com umidade e aqui eu vou calcular o nosso γT. γT. Entendido? Umidade, 9,7%. Está claro aqui, ó? 0,097. Então, o γT fica igual a quanto? Ó, igual. Peso específico dos sólidos, 26,5, vezes 1 mais a umidade, dividido por 1 mais o índice de vazio, 0,53. Aí. Ó, γT, 19 kN por metro cúbico. Esse solo, então, apresenta 2 pesos específicos, um acima do NA e outro abaixo do NA.
É claro que o peso específico saturado, esse aqui, ó, vai ser superior ao peso específico total. Por quê? Porque no caso do solo abaixo do NA, a água preenche completamente os poros e a água pesa. Acima do NA, a água preenche parcialmente os poros. Entenderam, gente? Então, 1 metro cúbico do solo saturado vai ser mais pesado do que 1 metro cúbico do solo parcialmente saturado. Estou falando do mesmo solo. Agora, o 3, a gente pode pegar, ó, dar um Ctrl+C nessa situação aqui do 1 para fazer o cálculo do peso específico saturado da argila mole. Então, vamos lá. Agora vai ser o terceiro passo aqui, ó. Obtenção do peso específico saturado da argila. Mole é muito mole. Gama S foi fornecido? Não, não foi fornecido. Então, vou arbitrar. Está aqui, 26,5. Esse é o valor bom para arbitrar. 10, peso específico da água. Umidade da argila, 80%. Eu coloco aqui, ó, 0,8. Grau de saturação, 100%. GS, 2,65, né? Está calculado. Índice de vazios, 2,12. Gama SAT, 15,29. Pronto. Tem todos os pesos específicos. Maravilha? Beleza? Então, agora, o nosso quarto passo vai ser montar uma pequena planilhazinha aqui para calcular a tensão total, poropressão e tensão efetiva, existente as cotas -2, -10 e -20. Então, agora o quarto passo vai ser, ó, tensões totais, poropressões e tensões efetivas. Aí eu venho e escrevo cota em metros, certo? Vou selecionar algumas células aqui. Aqui vai ser sigma em kPa. Aqui vai ser U em kPa. E aqui vai ser sigma linha em kPa. Cota -2, -10, -20. Tensão total na cota -2. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Tensão total na cota -2. A minha deu 38, prof. Isso, 2 vezes o peso específico total, que está aqui, que é 19, não é isso? Exatamente isso. Na cota -10, igual ao que eu tinha na cota -2, mais a contribuição de 8 metros da areia saturada. Então, mais 8 vezes aqui o gama SAT, que é 20,78. Eu vou colocar assim, arredondado, tá, gente? Não vou pegar direto da célula, não. Vou colocar arredondado. E na cota -20 é igual ao que eu tinha até a cota -10, mais 10 metros vezes o peso específico da argila mole muito mole, que é 15,29. 15,29. Beleza? Então tá aí, ó. Essas são as tensões totais. Se vocês pegaram os pesos específicos direto das células e colocaram aqui, vai dar uma diferençazinha por conta de arredondamento. Tá? Poropressão na cota -2
Qual é a distância do NA até a cota -2? É zero, não é isso? Então, a nossa poropressão é zero. Na verdade, em termos absolutos, a pressão que atua aí no nível da água é a pressão atmosférica, que é em torno de 100 kPa. Mas, em termos de engenharia, de referencial de engenharia, vai ser o nosso zero, tá bom? Lá, na cota -10, qual é a altura da coluna d'água aqui? 8 metros, não é isso? 8 metros. Então, fica 8 vezes o peso específico da água dá 80. Na cota -20, distância até o NA, 18 metros. Então, vezes o peso específico da água dá 180. Tensão efetiva é tensão total menos a poropressão. Aqui. Aí eu arrasto, tenho as tensões efetivas todas aí. Tá certo? Agora, quem que perguntou a questão do peso específico submerso? Samela. Samela. Muito bem, Samela. Aqui, o exercício ele pediu tensão total, poropressão e tensão efetiva. Se ele tivesse pedido só a tensão efetiva, como que seria, por exemplo, aqui na cota -20? Vamos pegar essa aqui, tá? Como que seria na cota -20? Tensão efetiva calculada diretamente. Cota -20. Olha só, hein? Presta atenção. Igual. Acima do nível d'água, o peso específico é total, o solo não está submerso. Como ele não está submerso, vai ser igual a 2 vezes 19. Mais, abaixo do nível d'água, são 8 metros, dentro da camada de areia ainda, vezes o peso específico submerso da areia. Dá quanto? 20,78 menos 10 dá 10,78. Mas, até chegar lá na cota -20, vai ser o quê? 10 metros vezes o gama sub da argila. A argila, o gama sat é 15,29, o gama sub vai ser 5,29. Então, 5,29. Tá aqui, tensão efetiva lá na cota -20. Veja se está batendo. Bate, claro, com a tensão efetiva calculada cá em cima. Entendido, Samela? Entendido, professor. Obrigada. Tá bom? Então, vou salvar isso aqui. Vou fechar esse troço. Vou fazer a chamada. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Deixa eu encerrar a gravação, né? Vou parar com a gravação. Espera aí, só um instantinho.